Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar e essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor. Que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece. E conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando. Porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado. Sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com Ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dEle? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque é onde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia. Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Ele fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vê como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito
da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é um conhecer de você falar assim, não conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para ele, porque somente ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse. Né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza, e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força, e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira. Uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim.
Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências, de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dEle, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço, porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo, e naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério, porque se é Ele de verdade o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele, fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor, vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, e tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam, e alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte, esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva, pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus, estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? É porque eu sou amado, porque eu sou amada, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal, me defende, né? O pastor é aquele que defende, é aquele que te guarda, porque você é dele, e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, Ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder, pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque Ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço é você sem ele.
porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta, assim, sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como Ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta no amor de Deus? Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que Ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá a salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, né? Como é que é aquela? A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens me leva para repousar. O que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que Ele dá? Hã? Não. O que Ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, a última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar a dar má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando eu conversava do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficando firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês me vêm fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque falei, enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço, dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que Ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia.
sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? Porque é mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele e falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, Filó, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, eu falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então ajoelhe e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro. Por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já teve lá no consultório e falou, Filó, preciso falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném. E ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, ele dá as costas para você e sai bater no pé. Às vezes a gente faz isso altamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, oh, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra, aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora, né? Esse menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil.
Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar: Senhor, me ajuda? De verdade eu entrego que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala: isso é minha? Então agora, porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, a gente entrega. Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus: se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele: firme aí? Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, eu já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dEle. A coragem não é nossa, é dEle. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala: bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso. Coloca para Ele, me preceda. E relaxa e deixa Ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim: o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa Ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para Ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que estiver numa situação delicada, olhe para Ele e fala: me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o Senhor quer. E guarde uma coisa: Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, perguntou: onde você está? Sabia, né? Ele perguntou: onde você está? Para Adão falar: estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filho, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia,
que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontoa nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parou o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo, não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caio e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tenho força eu te carrego. Não tenha medo que sou eu, teu Deus. Então quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais nós já somos mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus, tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso. Quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir e ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que Ele me encontra, que Ele sabe meu cheiro, Ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que
desbravei, saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele. Eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais. Né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto Ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, Ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 6º podcast. É um prazer a gente poder estar junto para conversar um pouco mais, desta vez sobre um desafio nas famílias, que é compreender as crianças sob o ponto de vista do temperamento delas. Às vezes eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, e eu sinto que eu não posso educar da mesma forma, porque cada criança recebe de um jeito. E é tão interessante, às vezes a gente tem trigêmeos, teve os trigêmeos, uma gravidez até uma surpresa, porque veio de forma espontânea. Cada criança de um jeito. Uma, aquele sossego, tanto faz a água subir quanto descer, o sossego. A outra manda, o outro briga com ela, mas não vive sem ela. Então, como é que a gente consegue trabalhar o temperamento dos filhos? Como é que a gente consegue compreender, né? Eu sempre acho que pai e mãe é aquele que tem que botar reparo, né? A gente só passa a ver quando a gente repara. Presta atenção nisso. É só aí que você passa a ver. É quando você bota reparo. Então, começa a perceber o seu filho. Começa a perceber que não tem o mesmo padrão. Não posso fazer uma receita de bolo e aplicar em todos que vai funcionar da mesma forma. Não vai funcionar. Porque tem filho manso. Tem filho que é líder por natureza. Tem filho submisso. Tem jeito de todo... Cada um de um jeitinho, na singularidade dele. Mas eu tenho que passar a perceber como é que isso chega nele. E como é que eu faço com que isso o construa da melhor maneira e ajude também ele a entender como é que ele é, para que ele saiba viver os desafios que a vida vai trazer para ele. Quem revela tudo para os filhos é a gente, né? Oh, meu Deus, que luta que é. Vida de pai e mãe é uma emoção, eu brinco assim, se a sua vida está muito calma, se você está querendo emoção na vida, seja pai, seja mãe, você vai descobrir o que é uma vida com adrenalina, não é? Porque cada dia é um desafio, né? Não é brincadeira. E nessa fase que os meninos vão crescendo, que já não é um bebê, mesmo como bebê já tem particularidades, você imagina quando o menino vai crescendo e vai trazendo para vocês os desafios de como conduzi-los no comportamento deles. Para isso, eu tenho o prazer de ter aqui para nós, para conversarmos sobre isso, a psicopedagoga Isa Minatel, que tem o prazer de a gente conversar. Ei, Isa, muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre os temperamentos das crianças, que eu sei que é um assunto que você desliza, né? Que você gosta desse assunto e que eu tenho certeza que a Isa vai trazer muita coisa para vocês. A Isa vai passar para vocês a formação dela. Muito bom, obrigada, doutora. É uma honra estar aqui, prazer dividir, é meu. Né, esse podcast com a doutora. Tenho muito, muito, muito carinho, muita admiração pela doutora. Obrigada. E é isso, eu sou pedagoga, psicopedagoga e com o foco nos temperamentos, uso muito os temperamentos, tanto para atendimento quanto nos cursos, nas palestras, porque é um filtro diferente que a gente tem para olhar para a gente mesmo, para quem está com a gente, às vezes o adulto que divide com a gente a função ali de pai, de mãe, né? E também sobre as crianças, né? E uma coisa que eu gosto sempre já de começar a falar de temperamentos e já trazer o alerta é que temperamento é ponto de partida, não é linha de chegada. Sim. Porque às vezes as pessoas olham para a criança e falam assim, tá vendo, ó, esse aqui é desse jeito, tem jeito não, nasceu assim. Aí já rotulou, acabou, não deu a menor chance para caminhar. Isso. Então, às vezes, a pessoa aprisiona a criança dentro de uma característica que sobressai.
Então, aquela criança, por exemplo, ela tem uma vontade forte. O famoso teimoso, né? Tem uma vontade forte. Ele quer e ele sabe o que quer. Né? Isso é uma característica que, bem conduzida, é boa. Isso é maravilhoso. É um menino determinado que vai chegar onde ele quer. Vai conquistar vai coisas chegar onde grandes, ele quer. Exatamente. Né? Agora, se eu já começo a dizer é teimoso, eu destruo ele. Isso, aprisiono ele no lado negativo daquela característica. Isso, bacana demais. Né? Então, conhecer o temperamento é ponto de partida. Eu sei que para esse aqui, a vontade forte já veio de fábrica. Então, eu preciso ajudar ele a ceder. Ele precisa aprender a ceder. Sim. Esse outro aqui já aprendeu a ceder de fábrica. Ele cede tudo. Deixa sempre os outros primeiro. Às vezes não vai. Às vezes deixa passar as coisas dele, dá para os outros. Esse aqui eu preciso ensinar a ter vontade forte. Porque ceder ele já sabe. Entende? Então, é ponto de partida. Eu vou saber o que já veio para desenvolver o plano de educação. Aí vai ser diferente para cada um. Né? Imagina, eu tive isso lá no consultório, uma mãe já tinha um filho, na verdade ela já tinha tido um, que tinha falecido com 1 aninho, que ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca, era um bebezinho com uma síndrome, ele faleceu, aí eles tiveram um outro bebê, não tinha nenhuma síndrome, não tinha nenhuma cardiopatia, e quando esse neném chegou com 2 aninhos, eles ainda estavam na dúvida se iriam engravidar ou não, e foram surpreendidos com uma gravidez trigemelar. Uau! Vocês imaginem. Isa, imagina, veio 2 meninas e um menino. Uau! Uma das meninas era uma doçura assim, mansa, tudo estava bom, eu podia examinar, virar do avesso, estava tudo certo. Não, e ficava lá com um brinquedinho e brincava, porque você imagina que ia examinar 3 ao mesmo tempo no consultório. Meu Deus. Eles querem ficar pelados ao mesmo tempo, quem é primeiro, sempre tem 2 brigando, quem é o primeiro. Essa tanto fazia se a primeira, a segunda ou a terceira, ela estava tudo certo. Tranquila. Os outros, tinha uma que a outra menina era a que mandava, e para essa outra obedecer, tudo certo. Tudo mas bem. a minha irmã tinha que mandar, ela mandava, e o menino sempre ia contra ela, mas não ficava sem ela. Então, os 2 brigavam, mas os 2 tinham que estar perto um do outro. Ai, que engraçado. Então, assim, você imagina para uma mãe Isso. dar a ordem para os 3. Né? Então, eu queria que você Não vai ser comentasse igual. isso, porque a gente não vem pronto, né, gente? Exato. É muito interessante isso. Então, você vai ali na situação. Aquela que se submete, né? O que você colocar ela, onde você colocar, tá bom. Tá bom. O que você pedir, Ela faz? ela faz. Faz. Já resolve. Nem questiona. Não questiona, não Não. pergunta por quê. Se ela insistir um pouquinho, você fala um pouquinho mais forte, vai. Vai. Então, essa criança é, na verdade, uma criança que todo mundo acha que o filho vai ser. Todo mundo que vai ter um filho acha que vai ser assim. Que a gente vai falar, eles vão fazer. Vai te obedecer. Porque eles estão com sono, eles dormem. Porque essa criança está com sono, ela dorme. Ela não briga com sono. Ela não briga nem com a gente. Vai brigar com sono? Não briga. Nem com ela. Não briga. Nada. Tá tudo bem, né? Tá com fome, come, né? Então ela é uma criança tranquila. A outra criança, que é a que manda, né? Muito prazer, você pariu um líder. Tem gente que pariu líder, viu, gente? Quem teve um menino que manda, nasceu sabendo o que quer, já não para quieto, de bebê você já vê. Né? Não aceita aquele leite, joga a mamadeira fora, E, aquela porra, luta. já, o choro é mais forte, as coisas não agradam. Também são muito sensíveis, sabe? Assim, qualquer dorzinha é dorzona. Qualquer desconfortozinho ele amplificador. Isso, ele tira a amplificador. paz de todo mundo, tá? Se ele não estiver bem, ele não deixa ninguém ficar bem. Porque tudo é ele, né? Esse separe um líder e você vai ter que aprender como é que conduz um líder. Porque o líder, se você mandar nele, aí que ele não vai. Aí você manda mais forte, aí que ele não vai. Só que ele tem 1 ano. Só que ele tem 2 anos. Então, como é que nós vamos conseguir conduzir esse aí? Esse é o meu. Por isso que eu fui estudar, doutora. Eu tinha que estudar. Não dava certo. Igual o menininho, você imagina um menino de 1 ano e meio, que olha para a mãe, porque a turma não é fácil. Olha para a mãe, pega 4 dedinhos e põe na boca. E a mãe fala, tira a mãozinha da boca. E faz. Ele olha para ela, nem reage e vai pôr no mais. A mãe fala, eu já mandei você tirar a mãozinha da boca. Ele põe mais, e põe mais. Aí ela começa a apelar, porque por fim ela manda, mas o menino não obedece, ela não sabe mais o que fazer. Chega um momento que ela fala, se ele introduzir mais, ele vomita, então eu perco a minha autoridade agora, ou eu ignoro.
O que ela faz? Ou bato, né? Ou que as Ou eu pessoas bato ficam, né? na mãe, no menino agora, ignoro. O que eu faço? Uma situação como essa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: esse menino precisa ser visto, né? Ele está precisando dos olhos da mãe. Sim. Quando ele enfia os 4 dedos na boca e fica olhando para a mãe, e a mãe olha para ele e fala, tira a mão da boca, ele está sendo visto. Ele fala, opa, assim funciona. Se você for olhar o histórico, é possível que ele tenha chamado a mamãe falou, peraí, tô trabalhando, peraí, tô fazendo negócio, peraí, tô cozinhando. E tá tudo bem, não tô falando que essa mãe não tá cuidando, errada, não é? É a loucura da vida mesmo. A gente é absorvido pela rodinha do hamster, né? A gente roda, não sabe nem onde vai chegar, mas tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que produzir, tem horário né? para cumprir, Então, a gente não viu, o menino chamou uma vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes. Aí ele botou o dedo na boca, ela parou tudo, olhou pra ele e falou, tira a mão da boca. Não tiro. Opa! Porque assim você tá me olhando. Então, antes da gente falar de temperamentos, aí a gente tem que olhar para essa dinâmica e para esse pedido da criança que está por trás desse comportamento. Todo comportamento indesejado tem um pedido. Todo. Não adianta eu eliminar o comportamento sem atender o pedido. Porque se eu elimino o comportamento, vai vir outro. Sim. Porque o pedido continua lá. Ele vai descobrir. Né? Como é que eu faço para chegar ali? Isso. Então, primeira coisa é isso. Mas beleza, o menino tá lá com a mão na boca, ele é um líder, né? Você falou, tira a mão da boca. Ele, não. Nem falou, né? Só continuou olhando e... Aí você fala, meu filho, o que tá acontecendo? Não fica medindo força. Você pediu para tirar. Não tirou? Esse jeito não funciona. É o opositor desafiador. Não funciona esse jeito com ele. Gente, eu pedi para tirar. O menino enfiou mais. Por que eu peço para tirar de novo? Eu tô vendo que esse jeito não funciona. Então tem que mudar o jeito. Não é? Aí eu vou e falo, meu filho, o que está acontecendo? Você está pondo dentro da boca, você quer que eu olhe para você? Aí a gente tem que ter um pouquinho de sagacidade, de falar, bota em palavras. Você quer que a mãe olhe para você? Não precisa fazer isso não, meu amor. Vai lá, dá um abraço nele, puxa a mãozinha da boca você mesma, dá um abraço nele, dá corpo para ele. Dá corpo para ele, sabe? Dá, entrega. E aí a gente faz a associação errada. Se ele enfiou a mão na boca e eu dei carinho, ele vai esfiar de novo. Não, você está atendendo a necessidade. E aí você fala com todas as letras. Você não precisa fazer isso para ganhar a mamãe, meu amor. Me chama. Fala para a mamãe que você quer um carinho, que você quer um colo, né? E aí nós vamos atendendo. E como é muito pequenininho, ele não sabe falar que ele quer um colo, né? Ele tem 1 ano e meio, ele não sabe falar que ele quer colo, que ele quer carinho, que ele quer aconchego, né? Então ele dá um jeito que alguém olhe para ele. Isso. E é isso que eu preciso entender nos comportamentos desafiadores. É igual quando nasce o irmão. O pedido que está por trás. Quando eu entendo, é como se fosse assim, ó. Como se fosse um motor. Então, o motor tá ligado, que é a demanda. Sim. O pedido que a criança tem. O comportamento tá aqui. Em vez de eu desligar o motor, eu venho e tiro o comportamento. Mas o motor continua ligado. Não resolve. E tanto que não resolve, bater, porque ele não muda. Pode castigar. Aí sabe o Quando que eles falam assim, também nem doeu. Isso. Falam, nem doeu. Isso. Eu tive uma situação muito curiosa na minha vida, né? Atendendo as pessoas, que foi uma mãe que disse assim pra mim, ô Isa, até eu ter o meu 3º filho, ela teve 3 também, mas não foram gêmeos. Então foram um de cada vez. Ela falou assim, até eu ter o meu 3º filho, eu achei que eu era boa mãe. Porque eu falava, as meninas faziam. Quando nasceu o 3º filho, eu descobri que as 2 primeiras que eram boas filhas. Era fácil de eu conduzir, por isso eu cheguei no 3º. Se tivesse invertido, eu tinha parado do primeiro. Foi o meu caso, né? O meu caso eu já parei logo. Veio o 3º dela, né? Aí a gente vai entendendo. Na verdade, a gente tem várias teorias de temperamentos, né? No mundo empresarial é o DISC, né? O famoso DISC, perfil comportamental. Mas a teoria mais antiga, original, são 4 temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, eu brinco que melancólico e fleumático são os temperamentos da tristeza. Quando as coisas não saem como eles gostariam, a primeira emoção que eles sentem é a tristeza. E a tristeza é uma emoção que acalma, que paralisa, que você fica para baixo, para dentro, né? Tristeza é uma emoção de empatia. É a criança que olha o outro amiguinho chorar e chora fica junto. Triste por ele, chora junto. Gêmeos, às vezes um tá chorando, ele chora também. Isso. Eu falo, mas agora vai todo mundo chorar dentro do consultório, é? É o que vai para tristeza, né? O colérico e o sanguíneo são os temperamentos da raiva. Quando as coisas não tão boas, não saem do jeito que ele queria, eles vão para raiva.
A raiva é uma emoção para fora. E sai brigando, Pra chutando. fora. Entendeu? Chuta. Então, a tristeza vai para dentro, da dentro ele encontra o quê? A culpa. Tudo culpa minha, fui eu que fiz errado, minha mãe não gosta de mim, né? A raiva é culpa do outro. Foi você! É você que não deixa! Bate nas coisas, quebra a mesa, bate nele mesmo, morde ele. Bate a cabeça na parede. Se joga na parede, se joga no chão, bate a cabeça. Vixe, até Deus duvida as coisas que já chegaram para nós, né? A senhora deve saber melhor que eu. Então, é uma emoção extrovertida, vertida para fora, né? A tristeza é introvertida. Você imagina como é que são desafios para os pais. Isso. Porque o melancólico é uma criança que vai ter estima baixa. Ele tem essa tendência. Pois é, tem uma tendência. Se eu não acudir, Isso. eu sou sempre vítima. E é por isso que saber disso é ponto de partida. Isso, porque eu tenho que ajudar esse menino a ser, ou a menina, a ser um adulto inteiro. Aí, o que nós Para não vamos... ser mendigo na vida. Que E o nós outro vamos tem que fazer? aprender a frear. Isso. Eu tenho que dominar essas coisas Na dele. verdade, ele tem que aprender a se frear. Sim. Esse é o desafio maravilhoso. Porque um dia eu não vou estar lá. Claro. A gente tem que preparar para quando a gente não está. Isso. Não estiver. Ele precisa funcionar sem mim. Sim. Então, por isso que para aquele menino eu preciso dar sentido para ele pisar no freio. Ele pisa. Se tiver sentido, ele pisa. É isso, né? A criança precisa do sentido. Do Como todo sentido. mundo, a gente precisa do sentido para dar razão àquilo que a gente está fazendo. A criança da melancolia, né? O melancólico que tem essa tendência a baixa autoestima, um pouco de insegurança, Pois né? É aquela criança que você fala assim, você chega num lugar, tem um caso também. Uma mãe me procurou, maravilhosa, extrovertida, terapeuta, toda, e tinha o filho mais velho como ela. Então, primeiro ela me procurou por causa do mais velho. O que eu faço isso? Eu falo as coisas, ele não obedece, ele não atende, ele não vai. Aí eu fui explicando. Ele é um líder, nasceu colérico, nananã. Mas, ó, não disputa poder. Vai conduzindo, explica o sentido. Aí fui dando as técnicazinhas e tal. A gente falou no outro podcast um pouco mais sobre birra, tem lá. Se o pessoal, alguém não ouviu, gente, assiste o outro também, que vale a pena, né? E aí ela conseguiu. Ela é muito inteligente, rapidamente entendeu como é que funcionava, que não era para bater de frente, que não era para ser autoritária. Autoridade é diferente de autoritarismo. Com certeza. Não é? Com certeza. E ela conseguiu exercer a autoridade, que essa criança precisa, de alguém com autoridade, né? Mas sem medir força, sem disputar poder e tendo ali a firmeza necessária sem agressividade. Porque Claro, o tom da sua voz te dá a firmeza. Isso. Não precisa mais do que isso. Só o tom. Isso. Menino é bobo. Não é? Aí, ela conseguiu. Passado 3 anos, nasceu o outro. O mais novinho, completamente introvertido, melancólico. E aí ela foi vendo que ela não sabia lidar com ele. Que ela tentava, que ela não conseguia. E o pior, doutora, ela me contou, quando ela chegou para fazer a consulta desse, que ela foi num resort, né? O menino mais velho estava com 6, o mais novo estava com 3. E que ela foi programada. O que o casal vai fazer no resort, né, gente? Botar os meninos para recreação para poder ter um minuto de paz. 2, 3 dias, né? Era o plano dela. E disse que chegou na recreação, o menino mais velho já saiu junto com as crianças. Claro, o outro ficou parado. Ela falou que o outro ficou assim. Não saiu do lugar. Estagnou. Aí quando ela pensou que já tinha processado, falou, agora ele vai, ele sentou. E aí ela veio me procurar em desespero. Porque quando ela foi percebendo o temperamento assim dele, ela falou assim, o que vai ser desse menino na vida? Olha a ótica dela, olha a leitura dela. Nós vivemos, e é verdade, num mundo que tem um ideal de extroversão. Mesmo tempo que aquela criança nos desafia, a gente gosta. A gente acha que ele vai se dar bem. E ele tem chance de dar mesmo. Sim. Sabe? E aí ela veio desesperada para falar o que ia ser da vida daquele outro. E aí foi muito bonito, porque eu pude contar para ela que nós precisamos ser mais como esse outro. Que é esse menino sensível, mais lento, melancólico, que tem amor pelo outro, que tem empatia, que naturalmente se coloca no lugar do outro, que vê depois de adulto um mendigo na rua e não fala vagabundo, vai trabalhar. Não, ele olha e fala o que terá sido a vida dele para estar nesse momento dessa forma. Sabe? É uma criança que ela veio com uma sensibilidade que eu não alcanço. Eu não tenho. Eu trabalho para ter. Ele veio de fábrica. Prontinho. Prontinho. Só tem que ajustar alguns detalhes. Para não cair na baixa autoestima. Agora, veja a cilada. Essa mãe,
olhava para esse menino e falava o que vai ser dele na vida, porque ela achava que não era um bom jeito de ser. Então, essa criança que já veio com a tendência da baixa autoestima, tinha da mãe uma negação no próprio jeito de ser. Isso. Aí piora tudo. Aí eu não Pior atendo. que falar, na verdade, meu filho é um incapaz. Eu não atendo a expectativa da minha mãe, nem minha mãe gosta de mim, eu não sou como minha mãe acha que eu deveria ser. E aí eu vou piorando aquele processo de baixa autoestima. É a hora que eu faço qualquer coisa por atenção, por afeto, entro em relacionamento abusivo. Sim, vira mendigo. Isso. Mendigo. Mendigo de afeto. Isso. Aceito qualquer coisa, porque afinal de contas ninguém gostava de mim. Já que você está me dando uma atenção, o que eu faço para manter isso? É isso. É isso que a gente tem que estar atento nos pequenos comportamentos da criança, que eu falo, opa, Peraí. o que a gaveta emperrou que depois não fecha o armário? Isso. Isso. Eu falo, gente, aproveita, porque no período Adoro. da infância, às vezes é uma gavetinha emperrada, que eu tenho que ajustar a gaveta para o armário fechar. Porque se eu deixar explodir na adolescência, explodiu na hora errada. Ó, posso contar um caos? Claro. Um caos. Agora eu vou contar um caos do meu filho. Sempre acrescenta. Eu tenho um temperamento muito forte, sou colérica, né? De predominância. E o meu segundo temperamento é o sanguíneo. Então são os dois da raiva. Dois acelerador. Demorei muito para aprender a frear, a lentificar. E sabe o que acontecia? Isso me afastava de Deus. Porque para ouvir Deus, a gente tem que parar. Tem que desacelerar. E só um detalhe, a lentidão, ela é diretamente proporcional à memória. Isso. E a rapidez ao esquecimento. Isso. Então, aquele dia atropelado, você não lembra de nada no fim do dia. Isso. É impressionante. Olha, mas... Você não sabe o que comeu. É isso. Não Vai vivendo no piloto automático. Ligou primeiro, hein? E aí nasceu um menino também animado, como eu falo. Animado, né? Nasceu pronto. Vai faltar pegar a malha e a chave do carro. Colérico. Bom, poderia contar inúmeros casos, mas eu quero escolher um que ele já tinha 7 anos. E um temperamento forte, uma vontade forte, dificuldade de ceder nas opiniões. Então a gente vinha sempre trabalhando isso, porque eu já sabia, né? Já tinha esse mapinha, já sabia também que eram os meus pontos, porque a gente é parecido. Então eu via nele, olhava para mim, me trabalhava, ajudava ele, enfim. Essa dinâmica perfeita que o Criador fez, né? Que é para isso, né? Que a gente tem filho. A segunda chance para ficar melhor. Gostaram disso, gente? Isso. Ser pai e mãe é a chance de ser melhor. É a chance. Aí, doutora, nós chegamos, eu e o marido, na escola, que era para ver a apresentação lá do que eles estavam fazendo naquele período. Apresentação das atividades, não dança. Chegamos lá e tava bravo. Esse temperamento bravo é quase um pleonasmo, sabe? Colérico bravo, tá toda hora bravo, né? Tudo irrita o colérico. E, aliás, ele é muito autocentrado, ele acha que o mundo gira para ele, então qualquer coisa que não sai do jeito que ele queria, ele fica bravo. Claro. Né? E a raiva vem rápido. Então a gente precisa ajudar ele a transitar pelas outras emoções também. É inteligência emocional. Esse é um ajuda. Porque o estupim dele é zero, né? Tudo explode. Tudo toda hora. Aí cheguei lá e tava bravo. Falei, o que foi, meu filho? Teve um conflito. Falei, foi. E aconteceu? Não vou apresentar nada para vocês. Eu falei, vai. Aí já sei como é que é. Falei, meu filho, olha aqui para mim. Olha bem para mim. Eu saí do trabalho. Seu pai saiu do trabalho. Nós viemos aqui para ver o que você tinha para apresentar. Então, mesmo que você teve conflito, eu quero saber o que aconteceu. E quero ver o que você vai apresentar para nós. Respirou fundo. Falei assim, podemos começar conversando se você preferir. Você prefere? Prefiro. Então, vamos conversar. Qual foi o conflito? Aí ele veio me contar que tinha um cartaz que eles fizeram em trio. Ele e 2 garotas. E que a foto que era para ser colada no cartaz era uma foto que foi tirada na vertical. Mas que as garotas queriam colocar na horizontal, porque a ênfase do que era para mostrar ia ficar melhor na horizontal. Mas para ele era um absurdo, porque a foto era na vertical, tem que ficar no jeito que foi tirado. E isso virou um conflito, uma confusão, jogaram a foto fora. E ficou um buraco no cartaz. E ele estava muito bravo. Tá bom. Fomos, falei, entendi. É chato mesmo, né? Quando a gente tem uma opinião, as outras pessoas têm diferente, a gente não consegue chegar num acordo, né, tal. Só salvei do afogamento, não eduquei. Vi de podcast anterior. E fomos para a apresentação. Ele foi, mostrou tudo e mostrou o bendito do cartaz com furo no meio, né? No meio não tinha foto lá, tinha as outras coisas em volta e a foto foi pro lixo. Tá bom. E aí eu
eu fui embora pensando, meu Deus, me ajuda. Como que eu vou educar esse menino sobre isso? Por quê? Ele ter uma opinião firme é positivo. Mas não ceder. Não ceder nunca Errado. é negativo. É. Então é uma sutileza. A gente não quer eliminar este comportamento. Nós queremos equilibrar. Sim. Essa é a palavra. Equilibrar. Na verdade, o grande desafio da vida, né? Isso, Equilíbrio, né? da vida, da vida. vida. Aí fui embora, Deus me iluminou com a história. E eu contei a história para ele. Eu falei, lá à noite já, tá? Tinha passado, tudo, né? Eu falei, meu filho, vem cá, eu vou te contar uma história. E aí eu uso muita história, né? Muito. Eu falo, Jesus que era Jesus, fazia as parábolas, né? A gente vai querer ensinar sem história? Não dá, tem que contar a história. É. Não é à toa que ele fazia as parábolas, é porque com a história a gente entende. E não fica pessoal. Eu não falo, você não sabe ceder. Entendeu? Não, eu contei a história para ele assim, tinha um casal que eles tinham os recursos bem limitados, tinham pouco dinheiro, sabe? E eles moravam numa casinha simples, que estava com 2 graves problemas. A porta não fechava, estava com problema de segurança, eles estavam com medo toda noite para dormir, porque a porta não fechava, e estava um buraco no teto. Sempre que chovia, entrava água, molhava tudo, estava difícil. Chegou o final do ano, ganharam um bônus, cada um ganhou R$1.000 do trabalho deles. Eles falaram, maravilha, vamos consertar a porta e vamos consertar o telhado. Só que foram ver o orçamento. O que é orçamento, mamãe? A história é ótima por isso. Você já vai aumentando o vocabulário, né? Sim. Aí, só a porta era 2.000 e só o telhado era 2.000. Então, eles iam ter que tomar uma decisão. Se eles iam fazer a porta, dessa vez, ou o telhado. Ah, começou a confusão. Porque o marido, claro que é a porta. A porta é muito mais perigoso. A gente tá aqui passando medo todo dia. Aí vai entrar um ladrão, vai roubar tudo as nossas coisas. A mulher falou, tá. Se não consertar o telhado, o ladrão vai ter nem o que roubar. Porque a última chuva já estragou uma parte dos móveis. Se chover de novo, vai estragar o resto. Não é a porta, não é o telhado. É a porta, sua burra. É o telhado, seu idiota. E começaram a se xingar. E ficaram muito bravos os dois. Aí, eles falaram assim, por que nós estamos brigando? Porque não sabemos o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro que é culpa do que nós estamos brigando? Sabe o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira e queimaram os R$2.000. Vamos parar de brigar. Ele fez assim com o zoinho. Eles jogaram o recurso no lixo porque eles estavam brigando porque não conseguiam chegar no acordo com o recurso que eles tinham, não é? Pois é, ficaram com o telhado ruim, com a porta ruim estragada. E sem dinheiro. E ele ficou me olhando. Aí eu olhei assim pra ele e falei, você sabe por que eu estou te contando essa história? Ele fez assim, a foto. Linkou, né? Eles são demais. A criança percebe, Eles né? são demais. Aí eu falei, meu filho, ceder sempre é bom? Ele falou, não, eu não cedo nunca. Ele falou. Aí eu falei, e não ceder nunca é bom? E não aí? É, mãe. Não é. Aí eu falei, sabe o que acontece, meu filho? Se a gente não cede nunca, a gente joga o recurso fora, porque não aprendeu a ceder. Você tinha 2 contra 1 ali. Eram 2 pessoas com uma opinião diferente da sua. Às vezes, quando a gente tem a maioria, a gente precisa ceder. Isso. Pelo bem do coletivo, para não jogar o recurso fora. Isso. Aí, o que você podia ter feito? Falar, mãe, essa foto tá colada errada aqui, você não acha? Eu achava que tinha que ser do outro jeito. Mas as meninas acharam que assim ficava melhor. Mas, se eu tivesse escolhido, ia ser do outro jeito. Ponto, a mãe já ia saber. Que você tinha percebido. Que era diferente. Pronto. Ele me deu um abraço apertado e falou, te amo, mamãe. Oh, que lindo. Ai, gente. Ele conseguiu compreender, né? Ele entendeu. Ele aquilo que a entendeu. razão do sofrimento, que não precisava ter sido daquele jeito. Isso. Então, assim, demora um pouquinho mais. É verdade. Demanda um pouquinho mais da gente. Mas é um aprendizado que fica para a vida. Que fica para a vida. Guarda isso. É por isso que a gente está conversando isso aqui. É para poder ajudar vocês, porque nós temos uma missão, né, gente? Fala que a maior missão que o ser humano recebe é: vamos construir uma criança? Né? Vamos construir um adulto? Você me ajuda aqui a ser co-criadora de um novo ser? Isso é um desafio. Porque não tem manual de instrução, até você perceber qual é a personalidade do seu filho, é uma luta. E como é que você vai ter discernimento, como você teve, de ajudar o menino naquele momento ou depois pensar naquilo e falar, daquilo ali eu tiro um ensinamento, um aprendizado, que é para a vida. É para a vida. É para a vida. E não quantas situações você vai ceder ou vai ser cedido, né? É a vida. É isso. É a vida. Eu falo que a pergunta que a criança vem... Sem deixar de ser o que é. Isso. É isso que ele precisa entender, que ele não vai ser anulado porque ele cedeu. Até ele só cedeu. Eu acredito que cada temperamento vem do jeito que vem para cumprir a missão que a gente veio. Eu acho que Deus já tem um plano bonitinho para cada um. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe veio para ser psicóloga clínica.
ela é melancólica sanguínea. Sabe o que faz isso com ela? Não. Ela fica... Ela atende o outro, não consegue ver o outro. Ela fica da fala mansa. Ela se preocupa com o outro, então ela tem uma capacidade boa de empatia e conexão, que é do melancólico e do sanguíneo. Ela tem bom humor, que é do sanguíneo. Então ela é leve. Só que ela tem a profundidade do melancólico com a leveza do sanguíneo. Sabe o que acontece? Ela toca todo mundo. Olha que bacana. Com uma profundidade que eu nunca vou conseguir. Eu vim desse jeito aqui. Que se não tiver o microfone, eu falo do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vim para falar para o público maior, lá no palco. Igual a doutora. Que a gente fala para todo mundo. Então a gente veio desse jeito porque precisava dessa potência, dessa disposição. As coisas que a gente faz, o povo olha e fala, não sei como você aguenta. Por quê? 2 acelerador. 8 tireoides. Mais ou menos 8 tireoides, né? Porque mantém turbinado, né? Para poder dar conta da missão. Exatamente como a gente devia ser. Por isso que na ideia não é mudar o temperamento, é equilibrar o temperamento. Por isso que os pais têm que estar sempre atentos a como é que cada criança reage. Né? Isso. Para poder ajudar. O que nos falta na vida, às vezes, são facilitadores. Isso. São pessoas que te falam o caminho para você é aqui, para o outro é ali. É ali. E você sabe qual que é a até pergunta? que alguém consiga perceber isso e ajudar, às vezes gera tanto sofrimento. Nossa. Isso que a gente está, quando a gente chama assim para conversar, é para ver se isso dá uma luz, ajuda os pais que estão nos vendo a perceber que os filhos que eles têm, cada um de um jeitinho, né? Olha só outro caso. Esse foi muito marcante para mim. A mãe se mudou do Brasil para Portugal. Sim. Levou 2 meninos, 7 e 4 anos. O de 7 anos era muito sensível. O contrário da outra. O de 7 era sensível profundo. O de 4, bagunceiro, brincalhão, pra frente, como a gente diz. Então ela pensou que na escola nova, o de 7 ia dar problema, até adaptar, até conhecer, até porque são pessoas mais introvertidas, então tem dificuldade com o outro, com o novo. E o mais novo ia tirar de letra, porque é pra frentex. Vai com o desconhecido, fala com o estranho, fala com o garçom, fala com as pessoas, não tem nenhum problema, né? Que surpresa, hein? Quando chegou lá, contrário. Que surpresa. Isso. Chegou lá, o de 4 agarrou nas pernas dela. E o de 7 ajudando o de 4. E foi. Quando saiu esse dia difícil, que ela já tinha sido surpreendida pelo de 4, o de 7 veio contando que ele falou, conversou, fez um monte de amigo, fez a turma rir. Tá. O que essa mulher fez? Olha só, sem saber, óbvio, né? Ela virou pro de 4 e falou assim, você não é assim, você é corajoso, você é brincalhão, você não é assim medroso, você não é assim sensível. O que ela estava fazendo sem querer? Aprisionando a criança na sua característica principal. Ele é brincalhão e corajoso, mas ele não é só isso. Sim. Ele também pode ser sensível, ele também pode sentir medo. Claro. E isso é que seguro, é né? a inteligência emocional. É poder transitar por todas as emoções e aprender sobre cada uma delas. E aprender a sair delas pois também. Pois é sair delas. Isso. Aí ela falou para o de 7, você fez todo mundo rir? Você não é assim? Aprisionou o outro também. Aprisionou o outro no sensível. Você é o sensível, você é o medroso, você é o que... Aí quando eu trouxe luz a isso para ela, Isa do céu, é verdade, eu estava aprisionando cada um no seu quadrado. Eu falei, é isso mesmo. Falei, então que bom, agora você viu, agora você entendeu. O que é sensível também pode ser engraçado. Sim. O que é sensível também pode fazer os outros rirem. Ele pode ter uma marca mais forte, mas ele, né, tem toda a chance do restante. Sem deixar de ser o que é. Sem deixar de ser o que é. Mas naquele momento, a situação que sobreveio foi aquela, né? Que bacana poder ajudar os meninos a entenderem isso, né? Não é tão lindo? É lindo. A gente não aprisionar o filho. É isso. Né? A não falar, ele é só isso, né? E comparar um com o outro, isso, né? Isso é uma tragédia. Nossa, isso é uma tragédia. Porque, às vezes, eu crio filhos inimigos. E filhos, um com o outro, a vida inteira rivais. É muito triste. Isso é muito sério. Muito. Falar, esse menino, doutor, esse que é bacana, esse faz um para-casa exemplar, esse é maravilhoso, como onde ele põe a mão, dá certo. Ele faz esporte, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Esse aqui, nada que ele faz dá certo. Ai, que judiação. Isso é muito duro, eu falo, esse aqui é ótimo nisso, eu falo, então o outro é ótimo em... No quê?
Nunca fale. Cuidado com isso, né? Porque até as famílias, o que é pior, porque é dentro da própria casa, os tios, alguém faz um comentário, né? Agora tem uma fulano coisa. é pequeno, fulano é isso, fulano... Sempre um em comparação ao outro. Isso é uma luta pra gente trabalhar na vida. Agora, a palavra de mãe tem peso 10. Não, a mãe é o que mais tem peso na vida do filho. Então, Não assim, tem os dúvida, outros não. podem falar. A gente Não pode. faz o reparo. Reparo emocional, eu chamo. Se o outro lá falou que, esse aqui é esperto, esse aqui é o burro, você vem aqui e fala, vem cá. A hora que tá sozinho, você viu o que fulano falou? Ele não entende nada de criança. Eu fiz isso muito com meu filho. Ele não sabe nada? Ele não sabe nada de criança. Mal sabe dele mesmo. Sabe por quê? Ele só falou que fulano é inteligente porque o fulano mostrou que sabia isso. Como você não mostrou que você sabia, ele falou que você era burro. Mas você sabe tanta coisa, né? Aí você faz a criança se ver. É isso, a inteligência emocional, é o que eu falo. Isso. Volta o foco para a criança, volta a luz para ela, para que ela se veja. Isso. Porque hoje vai levando uma coisa no rolo, e não é. Porque depois isso vai explodir. Explode. Isso explode. Então, A tudo conta tem que vem. ser pontuado. Tudo tem que ser olhado. É. Né? Como da mesma forma eu falo, na hora que a gente nunca expõe o filho, né? Porque, na verdade, gente, assim, dentro de casa a gente pode quebrar o pau. Lá fora, se alguém falar do meu filho, eu mato. Ele pode ser ordinário, mas só eu falo isso, só eu acho, porque ele é meu, né? A mãe também. Agora, se lá fora, ninguém pode falar mal, né? Continua, meu filho é lindo, mas dentro de casa eu posso corrigi-lo. Então, eu não exponho meu filho, né? Como eu não exponho nas menores situações, por exemplo, eu falo, é só festa de família, tira a roupa do menino na frente de todo mundo. Nunca. Nunca. Eu sou da época da cabaninha, né? Se não tivesse um banheiro para ir, alguém pega a toalha e segura. Se alguém troca a roupa, a gente não expõe o outro. Isso. Porque isso pode trazer uma marca tão pesada. Isso. Né? E aí tem a que gente ter cuidado. vezes... Mas é uma criança, não, mas ele tem a privacidade dele. Isso. Né? É uma criança, mas é um indivíduo. É um indivíduo. A gente tem que ter muito cuidado com tudo, porque isso tudo marca a criança, né? Ontem eu estava observando como é que menino a gente vive na fantasia, né? Então eu ia medir pressão de um de 5, o irmão de 2 anos e 8. Aí ele falou comigo, Filó, eu não gosto de medir pressão. Eu falei, mas eu preciso ver se você está forte. Você já viu como é que o Hulk faz? Você já viu na hora que o Hulk vai sendo transformado, as coisas não vão rasgando, vai explodindo? Filó, então vamos pôr. Vou combinar com a cor da sua cueca, porque que é azul é da cor da sua cueca. E aí vai. Aí ele já vai levantar, o outro braço e falar, pai, olha aqui como é que o outro lado também está ficando forte. Nem viu que está medindo pressão, tudo certo. Aí o irmãozinho subiu no banquinho e falou assim, você também quer ficar forte? Ele falou, quero. Então, o Tifiló vai pôr agora no seu braço. Ele já me facilitou. O dele era laranja, porque o tamanho era diferente, né? Aí foi pôr, ele falou, tá vendo? Vai apertar, hein? Vai apertar porque vai transformando seu braço. E o outro também endurecia o outro bracinho do outro lado. Que beleza. E depois eles desceram lutando dentro do consultório, chutando, tudo porque era Hulk, né? Então, teve um outro efeito. Porque um efeito colateral. Teve um efeito que eles acharam que eles eram um Hulk, até para despedir de mim. Mas como é que a criança, ela entra, né? Lúdico. Ela entra no lúdico, né? Lúdico, para mim olhar o ouvido, eu falo com eles assim, a partir de 7 meses eu falo, a tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Esse ficam quietinho, eu consigo ver o ouvido sem que... Beleza. É porque eles ficam curiosos com o que eu vou falar, que não é nada, né? Mas se quer olhar o ouvido, um dia um pai falou, o que a senhora fala? Eu falei, nada, né? Eu só... Estigo, né? Falo, vou te contar um segredinho de amor. Sim. E eles param. Sim. Né? Então, como é que a criança às vezes precisa do aconchego? E como é que pai e mãe, né? Por isso que eu gosto muito do bota reparo. Como é que meu filho reagiu a esse olhar da avó, a esse comentário do avô, do tio? Como é que ele foi aconchegado quando ele chegou? Como é que ele foi recebido? Porque isso pode quebrar a relação dessa criança com a outra pessoa para sempre. Isso. É impressionante isso. Porque na hora que chega, se alguém recebe assim, que bom que você chegou, que saudade que eu estava de você, que é visto, valorizado, amado, fala, nossa, sou querido. E a gente, a mãe principalmente, o pai também, o adulto, né, da referência da criança, é mediador da criança com os outros. Sim. Inclusive da criança com o irmão dela. Sim. Então, se eu tenho lá a vovó, vou dar um exemplo também que aconteceu na nossa vida. Tem a minha avó, que já tem, né, seus quase 90, e o meu filho era pequeno, tinha uns 3. Na época, a avó não tinha quase 90, né? A avó tinha quase, acho que 80. E aí, ele chegou e ele podia pegar as coisas em casa. Eu sempre fui trabalhando. Você quer pegar? Esse aqui é de vidro. Vamos entender como é que é? Ó,
vidro é delicado. Ele fala, vidro delicado, né, mamãe? Aí me entregava de volta. Tá bom, então podia ver, podia pegar e tal. Nós vamos, inclusive, falar disso um momento, né? Vamos. Situações de risco, nós temos que falar disso. Aí, ele chegou na casa da minha avó, achando que podia também pegar nas coisas da avó, cheio das coisinhas de vidro em cima da mesa, assim, do bibelôzinho, né? Ele chegou e pegou o cisne para ver, um cisne de vidro. A avó não pensou duas vezes, imagina, 80 anos, no modelo antigo. Filho, não, isso aqui quebra. Tum, botou de volta. Ele, naquele temperamento dele, ficou muito bravo, mas muito bravo. Saiu batendo o pé, foi lá pro quarto, se fechou lá. Eu olhei assim pra avó e falei, ô Bisa, peraí que eu vou lá acalmar o menino. Aí fui lá e falei pra ele, meu filho, por que você ficou bravo? Porque eu tava só olhando e a Bisa tirou da minha mão. Eu falei, mas você sabe que o objeto é de vidro? Sei! Aí eu falei, você sabe que quebra? Ele, sei! Aí eu falei, você sabe que ela não sabe que você já sabe mexer nas coisas de vidro? Ele olhou. Isso ele não sabia. Entendeu? Eu falei, ela, meu filho, não sabe. Ela só conheceu crianças de 3 anos que quebraram. Ela não sabe que existem crianças de 3 anos que olham as coisas de vidro e põem de volta no lugar. Então, ela está fazendo o que ela sempre fez. Ah, é? É. Porque não é também mágica, né? Não, claro que não. Falei, não, você fica Ainda aí. tem que processar a raiva, né? Isso. Tem que Falei, processar. você fica aí até se acalmar. Quando você estiver mais calmo, você volta. Depois nós tomamos uma água, pode ser? Tá bom. Aí deixei ele dar um tempo lá. Voltou bem. Voltou bem. Então, a gente media. Mas alguém deu valor ao que ele sofreu. Isso. Porque a gente precisa valorizar o sentimento da criança. E media, né? Porque senão ele volta lá, Bisa chata. Não gosta da Bisa. Então, não, a Bisa só tá fazendo o que ela sabe. Por isso que é tão importante o papel da mãe e do pai, quando olha para a criança e ajuda a criança a processar isso, porque senão ela nunca mais vai querer voltar na casa da Bisa. É isso. Porque vai ficar com raiva dela. É isso. Ou por primeira oportunidade que tiver, vai chutá-la. Né? É isso. Então, é importante mostrar para a criança também o outro lado. Você explicou de um lado, ele já sabe, e foi lá e ajudou a criança a viver aquilo. Né? Isso. E outras coisas a gente vai acrescentando, claro. né? Você tá na casa da Bisa. Isso. Aqui tem as regras da Bisa. Isso. Lá na Casa nossa dela. casa tem as nossas regras. Isso. Lá em casa, a criança de 3 anos pode pegar uma coisa de vidro. Aqui na casa da Bisa, você já entendeu que não. As coisas são dela, você não pega sem pedir licença. Sabe? Se pode ou não pegar. Porque tudo é razão para educar. Isso. Tudo. Tudo é razão Tudo. para educar. Não é porque se na sua casa pode, na casa do outro ele se sente invadido, não pode fazer isso. Exatamente. Não é a criança saber se comportar, mas isso tudo é pai e mãe. Por isso que dá tanto trabalho, gente. Dá trabalho. Educar é um processo. Não é por isso que eu não posso chegar na casa do outro e soltar o menino. Não dá. Não dá. Eu tenho que saber como é que funciona a outra casa quando eu estou levando o menino. Tem um negócio que a gente fala na calibração. Calibração. Você vai calibrando. Porque assim, toda casa é diferente. Claro. Então, se eu for com o meu menino de 3 anos lá na sua casa, doutora, eu vou olhar o menino e vou olhar a senhora. Claro, para ver como é que a pessoa reage, lógico. Porque às vezes a senhora está tranquila. As coisas que ele está mexendo não estão te incomodando. Você fala, senta aqui, Isa, tomar um café. Você está bem. Tudo bem. Posso até deixar. Né? Agora, ele fez uma coisa que eu não acho que nem é nada, mas eu olho para a senhora e já estou assim. Tensa. Eu já falo, vem cá, menino. Prende, menino. Vem cá, meu filho. Vem cá com a mãe, vamos conversar, vamos brincar aqui. Aí tira alguma coisa da bolsa, porque eu ando armada. Bolsa da mãe que tem eu que ando armada. Né? Kit de sobrevivência. Kit de sobrevivência. Né? Mãe eu tem que falo ter um que kit. tem lugar que é kids friendly. Tem lugar que não é, entendeu? Então eu vou olhando a cara da pessoa para saber. Aqui não é. Então eu vou tirar alguma coisa daqui, porque eu deixar mexer nas minhas coisas, que nas coisas dela não pode. Não é? Porque eu tenho que educar essa criança para ela saber que existe uma inteligência social. Isso. Existe uma inteligência do convívio. Sim. Que pode ser diferente em cada lugar. Claro. Então ele precisa entender como é que é aqui. Senão a criança chega nos ambientes, aquela criança sem filtro. Isso. Sem filtro. Acha que pode fazer tudo, que é dono do espaço, o pessoal fica com raiva e nunca mais te convida para lugar nenhum. Isso. Eu já tive famílias que ficaram inimigas. Esse assunto foi ditado lá no Não, e aí eles chegam para nós e falam assim... Quebrou a casa da colega, da dona toda lá, e nunca mais voltou, ficaram inimigas mesmo. Imagina. Coisa. Não, eu falo que tem criança que espalha a roda, né? A criança chega, a rodinha vai embora. Ninguém quer ficar perto.
Porque fica inconveniente. Inconveniente. Então, isso tudo é um trabalho de educar, um trabalho de observar o comportamento, de orientar a criança. E em cada lugar, primeiro a gente já prepara a criança, ó, nós vamos em tal lugar, lá o comportamento é assim. Isso. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é lá que esse, funciona dessa forma. Esse preparo, linkando um pouquinho com os temperamentos que a gente falava há Aham. pouco, ele é muito importante para todos os temperamentos, só que por razões diferentes. Para uma criança colérica, para uma criança sanguínea, que é o extrovertido, vertido para fora, ele é importante para ela justamente prestar atenção nos sinais, até Sim. onde ele pode Igual ir. semáforo, né? Você vai, para, observa. Até onde, né? Ou então a criança às vezes chega, é mais colérica, não quer que manda nela. Aí você fala, dá oi. Não. Então você já prepara antes. Como é que você vai dar oi hoje pro vô? Você vai fazer assim? Você Porque vai... tem menino que chega e você quer obrigar o menino. Se você não fizer isso, eu vou, então vai embora. Isso é uma ameaça difícil. Isso. Então você já combina antes. Combina antes. Cumprimentar o vô não é uma escolha. Tem que. Mas como você vai cumprimentar, você pode escolher. Vamos pensar aqui, entendeu? Não tem que ser abraçar e beijar. Pode só bater a mão. Pronto. Mas você vai combinar já antes, porque cumprimentar na nossa cultura, pelo menos esse é meu olhar, né, doutor? Cada um tem o seu. Mas na minha visão, Não, tem que mas cumprimentar. tem que chegar na casa da avó e do vô que já estou esperando. Tem Um que abraço, cumprimentar. ou oi, vô, oi, Tem que vó. cumprimentar. É. Né? Então você pode até escolher como. Então já vamos combinar aqui, né? E nós vamos nessa aí. O melancólico, o fleumático, casa do vô e da avó nem tanto, mas se ele for num lugar novo, eles são mais sensíveis a muitos estímulos. Vai ficar agarrado na mãe. Eles vão ficar agarrados. Então se eu já Escondido vou atrás da mãe, o pessoal fala assim, antes. seu menino tem problema? Que é assim que eles vão olhar pra você. Gato comeu a língua. É, ainda fala assim pro menino, o gato comeu sua língua? É. Então eu já vou Dá o tempo pro menino, né? preparar. Dá o tempo pra ele, né? Isso. Coloca uma coisa que atrai, né? Pergunta pra mãe como é que é seu menino, que já deixa uma coisinha que atrai a criança. Eu vou avisando Tem que para ter. ele. Vai ter muita gente, vai ter pouca gente. Isso. Vai ter muito barulho ou pouco barulho. Nós vamos ficar muito tempo ou pouco tempo. Eu vou avisando. O que eu vou poder fazer lá? Ó, nós vamos chegar, nós vamos cumprimentar, tal. E você vai explicando, ensaia, faz um ensaio mental. A criança que é mais introvertida, ela precisa do ensaio, sabe? Que aí ela não está lidando com um desconhecido total. Ela já tem aquilo na mente. Então, ela tem condições de se organizar para lidar com aquilo. A criança precisa desse preparo. Ó, doutora, você repara quando a gente entra no carro para fazer uma viagem de 12 horas. Você sabe que você vai viajar 12 horas. Você senta no carro diferente. É verdade. Você está preparada para ficar. Você sabe que você vai parar um pouco, tal, mas vai demorar horas. Vai. Você já entra com outro jeito, já é outra. Se a roupa que você já escolhe, o sapato que você vai A estar. forma como você se senta e começa a viagem, você está internamente preparada para horas. A criança não sabe. A criança precisa. A criança só entra no carro, passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. Já chegou. Né? Aí você entra no carro para fazer uma viagem de 8 horas, você não falou nada para a criança. Tudo tem que preparar. Vai para a consulta, prepara a criança. Porque é tão interessante, né, que a criança, ela olha para o pai e para a mãe, que é a referência dela para tudo. Né? Como o pai comporta diante de uma consulta, como a mãe comporta diante da consulta, é como a criança vai comportar. Se o pai coloca a criança e fala, a tia Filó vai te examinar, e ela é sua amiga, vai descobrir o dodói, ou vai só ver se você cresceu, desenvolveu, tá tudo certo? Tudo certo. Se o pai aconchega a criança e fala, a criança fala, bem, se é minha mãe e meu pai estão me protegendo, a situação é gravíssima. Eu tenho que me preocupar. Aí a criança grita loucamente, ninguém faz isso. nada. É isso. Eu falo que a pergunta E que a não criança minta para os vem- meninos. Isso. Aí fala assim, o tio Filó vai tomar vacina, mas vai doer? A mãe fala, não. Fala, vai. Vai doer, Vai gente. doer. Dói. Não existe vacina que não dói. Não sei gotinha. Mesmo assim, o gosto pode ser ruim. Mas dói. Dói. Vou mentir para a criança, porque se a criança não nasce sabendo mentir, gente. Quem ensina a Isso. mentir é a gente. E eu tenho pavor de mentir. Mentira comigo é um problema muito grave que me atrapalha até a continuar a convivência com a pessoa. Eu também. Porque depois eu Deus não o consigo saber o que é verdade, o que é mentira. Não, e quebra, eu né? desisto da pessoa. Então é muito sério, a gente não ensina a muito criança a mentir. É Né? muito sério. Então a gente enfrenta a verdade. Vai coletar sangue, dói? Dói. É chato, é ruim, mas é necessário. Só estou fazendo isso porque é necessário. Claro que hoje tem locais de coleta que é lúdico, a criança nem vê que coletou, são opções se o pai quiser levar no lugar lúdico. Mas nunca mentir para a criança. Não minta. O que nós vamos fazer agora? Isso. Vai para a cirurgia? Sim, é ruim, é péssimo. Mas vai trazer um bem imenso. Isso.
É muito lindo. A tia Filó está olhando o seu ouvido. É ruim? É. Igual eu falei com o menino, tem que tomar um antibiótico. O pai levou lá no consultório porque ele não queria tomar um antibiótico, estava de pneumonia. O pai falou, doutor Filó, ele não bate, não toma remédio, só se eu bater. Vomita tudo. Falei, traz aqui. Aí falei com ele, esse remedinho é um monte de soldadinho junto que vai pegar o dodói que está no seu pulmão, lutar para você sarar. Ele precisa entrar na barriguinha para poder chegar lá no pulmão. Não tem outro caminho. Agora, a tia Filó não tem medo de vômito. E se vomitar, vai tomar de novo. Até ficar na barriguinha. Porque é o jeito que eu tenho de te ajudar a sarar. Entendeu? Entendi. Então, eu vou dar o remedinho. Acabou. Ele engoliu, falou comigo, olhou para o pai e falou, viu? Nem vomitei. O pai falou, eu faço o quê? Eu falei, repete em casa. Gente, dá sentido. Dá sentido. Dá Para que você vai sentido. tomar o remédio que é ruim? Que é um monte de soldadinho junto para lutar contra um dodói. Pronto, ele entendeu. Acabou. O que a gente precisa, doutora, como pai e mãe, é olhar o mundo na perspectiva da criança. E ter equilíbrio. É isso. Porque se o pai e a mãe não estiver bem, equilibrado emocionalmente, você não vê nem você, nem muito menos o filho. Isso. Gente, eu sei que tudo isso que eu estou dizendo é difícil. Fala, Filó, você não sabe os problemas que eu estou passando. Você não sabe que eu estou querendo matar meu chefe, que eu estou querendo mudar de emprego, que eu estou vivendo um monte de coisa. Eu sei, estou vivendo um problema conjugal. E aí, quanto menos, o último que é olhado é o menino. Mas é um desafio que a gente recebeu. Pai e mãe é uma função nunca terceirizada. Porque a presença de vocês sempre será indispensável na vida de um filho. A gente pode estar com 90 anos, mas a gente queria o pai e a mãe vivos. É referência eterna. A vida inteira, por mais que eu critique pai e mãe, eu vou falar assim, meu pai faria isso aqui agora. A minha mãe faria dessa forma. E é o pai e a mãe que vai trazer para a gente aquilo que a gente é. O pai e a mãe que te conta quem você é. E você, por meio de decepcionado, você vai viver aquilo. Né? Meu pai me dizia, você é a filha mais livre que eu tenho. Então, assim, a gente compreende isso, como é que ele conseguiu ter esse olhar, né? Que falou isso para mim num determinado momento. Beleza. Né? O quanto que um pai e uma mãe ele é decisivo na vida de um filho. Para te dar coragem para andar. Quando eu tive uma ruptura na minha vida, um sofrimento com o término de um noivado, minha mãe chorava que o mundo estava acabando, minha avó chorava quando eu cheguei lá em Oliveira. O meu pai fingiu que a situação que estava acontecendo. Almoçou porque nada tirava o apetite dele, né? Comeu maravilhosamente bem. Quando ele terminou, ele falou comigo para a sala. Minha mãe tentou e falou, eu e ela. Aí falou comigo uma única frase. Não perguntou o que aconteceu, nada. E falou, minha filha, a vida te reserva coisas boas e ruins. Mas ela tem que te encontrar sempre, de pé e com a cabeça erguida. Levanta e anda. Uau. E arruma, porque ninguém merece ver uma mulher mal acabada. E eu que achei que estava toda arrumada, ele me deu uma destruída naquela hora. Nunca mais eu consegui chorar sobre o assunto. Uau. Levanta e anda. Então, hoje mesmo que eu passo problemas difíceis, eu falo... Quando ele morreu, eu falei com a minha mãe, mãe, a gente anda e chora, mas anda. Anda. Mas isso foi algo que ele me entregou, né? Sim. Levanta e anda. Coisa linda. Então, pai e mãe é algo assim para sempre. Então, a gente não desiste do filho. A gente fala, mas eu não sei lidar com meu filho, filho. Tem cada um que é pior do que o outro. Tem meninas difíceis. Tem. Né? Assim, eu tenho 2 lá no consultório que quando eles chegam, o consultório inteiro ia ter alerta. Porque até no teto da casa eles sobem. Você acha que eu estou de brincadeira? Eles são terríveis. Que são levados. Mas são umas doçuras, são umas delícias. Ama ser examinado. Arranca a roupa também já de uma vez, já fica pelado, porque eles são despachados, né? Quase morreu afogado outro dia. Porque é terrível, eles são muito levados. Tem que estar todo mundo com o olho sobre eles. Mas eles têm a doçura, eles têm... A gente tem que estar de olho, eu tenho que estar sempre enrolando ele, eu tenho que estar sempre cantando. E meninos que exigem muito, é muita demanda. Sim. Tem menino que tem que fazer o para-casa dele e o resto da sala. Ainda fica à toa. Né? Por causa da personalidade. Exatamente. Mas eu tenho que individualizar. Eu não tenho que rotular. Isso. Eu tenho que entender. É tão lindo. Né? Cada um com seu jeitinho. É isso. Para se expressar na vida, né? Que é tão lindo, cada um poder me mostrar a vida pelo olhar dele. É muito lindo isso. Né? Então, é uma alegria a gente poder estar chamando vocês para esse pedaço, né? Então, esse olhar do comportamento, a gente custou entender essas coisas, o temperamento, né? Criava tudo em bloco, né? Hoje a gente pode aprender que existe um outro jeito, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito tudo isso que a Isa falou, que foi tão rico, né?
Tanta coisa boa, né, Isa? Tanta coisa bacana que você traz, Que delícia. da sua vivência, da experiência, né? Gostoso. Tanta coisa bacana que a gente pode contribuir para ajudar os pais nessa missão tão difícil de ser pai e mãe, mas também tão insubstituível, né? Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu falo que a criança vem com uma pergunta principal: como é ser gente? É isso que nós estamos respondendo para ela. Como é ser gente? Como que é ser lindo. gente? Entenderam isso? Que lindo isso, né? A gente ajudar a criança a entender isso, É isso. né? Então, muito obrigada mais uma vez a você que está aí nos ouvindo, né? Que se interessou pelo assunto, e você, Isa, por tanta contribuição. Meu muito obrigada. Obrigada, um prazer, adoro estar aqui. Walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir
sugar on the side. Saturday on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.